movimento circular uniforme possui velocidade e aceleração escalares constantes. O movimento circular uniforme pode descrever a órbita da Lua. Eu não sei quem inventou a roda, mas a circunferência foi inventada por povos primitivos de todo o mundo. Geralmente ela possuía algum significado místico. Era associada ao horizonte, ao céu, ao Deus. Depois de certo tempo, os mitos incorporam tradições complicadas em uma linguagem elaborada, passando a ser conhecidos como filosofia. Os gregos, naturalmente, não eram místicos, eram filósofos. Como todo mundo, também eles viam círculos e circunferências no céu. Mas para eles, esses círculos representavam não algum mito da criação, mas geometria. Imaginavam o universo repleto de esferas que giravam sobre seus eixos, de modo que os movimentos que observamos nos parecem movimentos circulares. O filósofo Platão disse um dia: todos os movimentos no céu devem ser movimentos circulares e uniformes. E os astrônomos passaram os 2000 anos seguintes tentando demonstrar que ele estava correto. A astronomia era uma profissão e tinha um trabalho a realizar. Sua função era prever onde cada corpo celeste poderia ser encontrado a qualquer hora, em qualquer noite. Essas previsões eram importantes, pois eram utilizadas na agricultura, na navegação e, acima de tudo, naquela época, em horóscopos. De qualquer maneira, qualquer pessoa podia observar o céu e confirmar se eles estavam certos. Não devemos esquecer que os antigos passavam muito mais tempo contemplando o céu em noites claras do que fazemos hoje. Assim, usando movimentos circulares, eles precisavam prever onde estariam os astros e precisavam acertar. Era uma obrigação. No caso das estrelas, isso dava certo, pois as estrelas pareciam se mover em circunferências em torno de nós. Mas com outros astros, que os gregos chamavam planetas, a técnica parecia não funcionar. Em primeiro lugar, porque os planetas não se movimentavam no céu com velocidade constante. Por outro lado, eles nem ao menos se movimentavam no céu sempre na mesma direção. Às vezes davam uma volta e se movimentavam para trás. Além do mais, dois deles, Mercúrio e Vênus, pareciam estar sempre muito próximos do Sol, o que não acontecia com os outros. Finalmente, eles não pareciam ter sempre o mesmo brilho, o que significava que não estavam sempre à mesma distância da Terra. De qualquer maneira, Platão dissera que todos esses movimentos deviam ser movimentos circulares uniformes, e era isso que os astrônomos tinham que provar. Eles construíram um sistema que funcionava muitíssimo bem. Os planetas girariam em circunferências que giravam em torno da Terra. Elas eram chamadas de epiciclos. Para compreender isso, precisamos fazer também uma pequena volta e retornar ao ponto em que começamos. Provavelmente cada civilização antiga descobriu o círculo. Caminhando por circunferências simbólicas, os nativos americanos adoravam o Sol. Os hindus observaram o que parecia ser o movimento circular nos céus. O mesmo ocorria também com os índios Quechua, no Peru, e também com os primeiros astrônomos japoneses. As formas e formações celestes tornaram-se modelos para as estruturas terrestres. Algumas das edificações mais antigas da Mesopotâmia, datando de 5.000 a.C., baseavam-se na forma circular. Mesmo uma mão primitiva era capaz de desenhar círculos. Ao mesmo tempo em que podem ser expressos pela linguagem mais refinada da matemática, seu conceito relativamente simples permanece. O vetor que liga o centro a cada ponto de uma circunferência tem sempre o mesmo comprimento. Essa simplicidade talvez tenha sido parte de seus atrativos. De ideias simples surgiram magníficas estruturas. As imagens proliferaram, foram embelezadas e cada vez mais elaboradas. A forma circular da antiga Stonehenge, por exemplo. O homem imitava a natureza.
e a natureza, por sua vez, parecia imitá-lo. A decoração tornou-se função, e a função seguiu-se à forma. Apesar do toque humano, no entanto, nem tudo era perfeito na natureza do círculo. Às vezes era realmente necessário retornar à prancheta. A posição de qualquer ponto de um círculo pode ser descrita por suas coordenadas cartesianas, ou pela sua distância desde o centro e o ângulo com o eixo X. Esse posicionamento é feito pela trigonometria. Para qualquer pessoa com talento para números. O círculo é um símbolo poderoso, inerente ao universo e à maioria de suas civilizações. Em algumas culturas, não somente a forma circular do céu, mas também os movimentos celestiais circulares são tão evidentes hoje como em qualquer outra época. O filósofo grego Platão afirmou que o círculo era a forma ideal e impôs que todas as outras eram imperfeitas. Ele estabeleceu que todos os movimentos no céu eram não apenas movimentos circulares, mas movimentos circulares uniformes. Cada corpo celeste deveria ser um ponto movendo-se em uma circunferência com velocidade constante. Dito de outro jeito, o vetor posição forma um ângulo que aumenta com velocidade constante. Essa velocidade, ômega, é conhecida como a velocidade angular do objeto. Em qualquer instante t, o ângulo θ é igual a ômega t. Em uma revolução, o objeto se move de 2π radianos no tempo t. Assim, a velocidade angular é 2π sobre t. Platão frequentemente dizia que Deus praticava a geometria. Talvez seja por isso que os ideais platônicos do universo em harmonia encontraram tanta ressonância entre os estudiosos e místicos nos séculos que se seguiram. Para Platão, o universo físico estava confinado a uma esfera giratória de estrelas fixas, tendo como centro a Terra, fixa e estacionária. Dentro dessa esfera, deslocando-se em trajetórias circulares com movimentos uniformes individuais, estavam 7 planetas: a Lua, Vênus, Mercúrio, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno, nessa ordem a partir da Terra. Os astrônomos gregos viam os planetas como corpos errantes, tanto que a própria palavra planeta significava vagar, iludir, fraudar. Os planetas eram ilusões, pois recusavam-se a obedecer ao ideal de perfeição de Platão, simbolizado pelo movimento circular uniforme. No entanto, esse ideal platônico seria finalmente aceito pelos nobres pensadores europeus. E por que não? A classe dominante e o povo têm muito em comum com os planetas. Na verdade, em qualquer nível social, o comportamento humano não é, assim como o dos planetas, muitas vezes excêntrico? E sob determinadas condições, também os homens, assim como os planetas, não tendem a vagar a esmo e parecerem ilusões? Mas na Renascença, dominada pela realeza, nem planetas nem nobres estavam sujeitos a críticas, por não serem absolutamente perfeitos. Talvez por causa disso, no céu ou na terra, o comportamento errático não significa necessariamente imperfeição. A perfeição, afinal, dependia da visão do observador, o mesmo acontecendo com a realidade. Considerando as melhores hipóteses possíveis, será que o olho nu é capaz de ver a realidade com perfeição?
Nem sempre. Algumas vezes, as percepções da realidade podem ser meras sombras da realidade. Algo que parece ter seus altos e baixos, por exemplo, pode na verdade estar acontecendo em círculos. Na linguagem vetorial, a sombra de um movimento pode representar um dos componentes do movimento. O movimento circular tem realmente dois componentes separados. O vetor original é a sua soma. É por isso que o movimento circular pode ser descrito por uma equação vetorial. Os movimentos dos planetas, quando vistos contra o fundo estrelado do céu, eram muito complicados. Eles pareciam contradizer a ideia do movimento circular uniforme. Modelos teóricos dos movimentos planetários foram criados pelos seguidores de Platão. Cada um deles procurava introduzir algo para salvar as aparências. Em outras palavras, para tornar o comportamento observado compatível com a ideia platônica. Uma tentativa, uma invenção de Apolônio de Perga, recebeu o nome de epiciclo. Os planetas moviam-se em pequenas circunferências ligadas a uma circunferência maior, também rodando. A circunferência maior era chamada deferente e a menor, epiciclo. Nas mãos de um hábil matemático, essa combinação de movimentos circulares pode produzir muitas formas diferentes. Observado do centro do deferente, isto é, da Terra, o planeta parece comportar-se de maneira estranha. Se o deferente e o epiciclo girassem com a mesma velocidade, a figura seria outra circunferência com o centro fora da Terra. Por outro lado, se o epiciclo girasse exatamente 2 vezes mais rápido que o deferente, o resultado seria outra curva, uma elipse. A elipse seria mais tarde reconhecida como a real órbita de um planeta em torno do Sol. Apolônio escreveu um célebre tratado sobre curvas, uma das quais era a elipse. A astronomia antiga atingiu seu auge 400 anos mais tarde, em Alexandria, uma colônia romana, a rainha das cidades do Egito. Nessa admirável cidade viveu Cláudio Ptolomeu. Entre muitas realizações, ele compilou o Almagesto, uma enciclopédia que abrangia 5 séculos de ciência grega em 3 extraordinários volumes. Ptolomeu não descartou completamente as teorias platônicas da perfeição. De fato, ele acrescentou algumas contribuições suas. Por exemplo, o deferente dos planetas superiores, Marte, Júpiter e Saturno, não girava com velocidade uniforme em torno do centro. Ele adotou uma órbita oval para Mercúrio. Embora surpreendentes, as novidades impostas por Ptolomeu ficaram restritas a rodapés esotéricos em algumas páginas do imenso Almagesto. Foram também esmagadas pelo princípio fundamental dos astrônomos gregos, que adotavam um sistema totalmente baseado no movimento circular uniforme. As variações impostas por Ptolomeu em torno do tema perfeição de Platão foram relativamente sutis, mas tiveram um efeito profundo sobre Nicolau Copérnico.
Numa tentativa de reformar o Almagesto, Copérnico colocou o Sol no centro do sistema solar. Usando epiciclos de forma liberal, ele conseguiu salvar as aparências. Apesar dos epiciclos, o universo de Copérnico tinha planetas girando em torno do Sol e a Lua girando em torno da Terra, em um movimento circular quase uniforme. Para manter as preferências estéticas tradicionais, ele criou um novo e mais acurado modelo do sistema solar, o sistema de Copérnico. Um século e meio depois, Isaac Newton demonstraria por que esse sistema funcionava, começando com sua teoria sobre a Lua. A Lua está sempre caindo, contudo, ela sempre permanece no céu. A força gravitacional da Terra faz a Lua acelerar segundo a equação F igual ma. Embora ela acelere sempre, ela se move com velocidade escalar constante. Isso parece contradizer o próprio conceito de aceleração, mas aceleração é a rapidez na mudança da velocidade, e a velocidade é um vetor. A velocidade escalar é apenas sua magnitude. Um corpo pode ser acelerado mesmo que a sua velocidade escalar seja constante, desde que mude de direção. Esse fato fica mais claro com a introdução de outro conceito, a derivada de um vetor. A derivada de uma função explica com que rapidez ela se altera num determinado instante. A derivada de um vetor explica com que rapidez o vetor se altera. Um vetor pode se alterar mudando de tamanho ou de direção, ou ambos. A variação de um vetor é, por sua vez, um vetor. O vetor v, embora seja sempre perpendicular a r, está submetido ele próprio a um movimento circular uniforme. Sua derivada é a aceleração. Isso soluciona o enigma de uma velocidade constante poder ter uma aceleração constante. Quando um corpo é submetido a um movimento circular uniforme, a aceleração continuamente muda a direção do vetor velocidade, que por sua vez continuamente muda o raio vetor. Os três se ordenam passo a passo, mantendo magnitudes constantes, mas mudando continuamente de direção. A ideia da derivada de um vetor não é nova. Lembre-se que F igual ma é, ela própria, uma equação com derivada de vetores. A única diferença é que até agora derivamos apenas funções com vetores com só um componente. Só funções simples foram derivadas. No movimento circular uniforme, a velocidade é perpendicular ao raio vetor e a aceleração é perpendicular ao vetor velocidade. Assim, ele se localiza ao longo do raio vetor, mas no sentido oposto deste. Mas qual o tamanho dos vetores? V é igual a ômega R. E A é igual a ômega V. Assim, A é igual a V ao quadrado dividido por R.
Essas são as relações entre raio, velocidade e aceleração, unidos em eterna dança no movimento circular uniforme. Isaac Newton compreendeu que qualquer corpo que se encontre num movimento circular uniforme está sempre sendo acelerado. Ele chamou de aceleração de centrípeta. De acordo com a segunda lei de Newton, é necessária uma força para produzir essa aceleração contínua. Para um corpo em órbita, essa força é a gravidade. O módulo do raio vetor influirá na força gravitacional. Essa força, por sua vez, fornecerá a aceleração. Mas o movimento circular exige essa relação entre raio, velocidade e aceleração. Assim, quando um corpo inicia um movimento com velocidade adequada, sua velocidade escalar se mantém constante. E o resultado é um movimento circular uniforme. As teorias de Newton são essencialmente de natureza matemática, e nelas aparecem caracteres matemáticos. O que se pode dizer do temperamento e do caráter de Newton? Os biógrafos de Newton costumam caracterizá-lo com frequência como excessivamente desconfiado e ciumento, muitas vezes sem motivo aparente. E também extremamente solitário, mal-humorado e vingativo. Com esses traços, só mesmo a mais criativa ficção poderia apresentar Sir Isaac Newton como um sujeito alegre e brincalhão. Seu temperamento instável não lhe garantia uma personalidade agradável. Não tinha amigos entre os seus contemporâneos. Era frio, se não antissocial. E a história não parece registrar qualquer momento de humor de Sir Isaac Newton. What's the breakfast? Guess your favorite, sir. O desprezo de Newton pela capacidade intelectual dos seus colegas torna ainda mais surpreendente sua eleição para o parlamento. Newton não chegou a ter grandes amigos, nem momentos de descontração. Sua personalidade, assim como sua avaliação sobre Copérnico e Aristóteles, é antes de tudo um estudo de contrastes. Face à sua importante contribuição à mecânica do universo, o que importa não é o homem Newton, mas o que o cientista Newton criou. Observando suas revelações sobre a Lua, o que se disse fica evidente. Caminhou-se muito desde a fazenda que alimentou a imaginação de Newton. Muito mais distante ficou ainda o misticismo dos primeiros estudiosos do céu. Um caminho longo, uma longa caminhada do passado ao presente e daqui para o futuro. Agora, no interesse da justiça, gostaria de mudar completamente de assunto. Uma das mais infames atividades de alguns governos é a tortura de prisioneiros. Hoje, suponho, nenhum governo de qualquer lugar no mundo admite abertamente a tortura de prisioneiros. Mas é claro, sabemos que fazem isso de forma secreta e legal. Em épocas mais remotas, no entanto, da Idade Média até o Renascimento, tortura era uma prática aberta e legal. Isso significava que alicates, cavaletes, estacas e fogueiras, assim como cavalos que puxavam corpos em direções opostas e ao mesmo tempo, eram todos instrumentos de tortura usados pela polícia dos estados. Mas o fato de a tortura ser uma instituição legal oferecia vantagem até mesmo às vítimas. Primeiro, porque os carrascos eram profissionais experimentados. Por outro lado, por um bom suborno, eram capazes de encenar uma boa tortura sem causar dor. Geralmente era isso feito, antes que se chegasse à parte excitante. O mais importante no fato de a tortura ser uma instituição legal era que ela estava sujeita a certas leis. Não começava a espancar alguém de repente. Antes que ocorresse qualquer tortura física, os juízes discutiam o caso e decidiam até que ponto o processo devia chegar. Na verdade, era preciso passar por 2 estágios antes da tortura física propriamente dita. O primeiro consistia na ameaça verbal de tortura.
Se você se lembrar, no caso de Galileu, isso foi tudo que foi autorizado. No caso de Galileu, foi o suficiente. O próximo estágio era a apresentação dos instrumentos. Eram mostrados ao prisioneiro os instrumentos a serem utilizados na tortura. Era uma visão impressionante e quase sempre atingia o efeito desejado. Vocês podem estar imaginando por que razão estamos falando sobre um assunto tão estranho. A finalidade é introduzir o nosso próximo tópico, de que trata o uso da força. Até lá. No movimento circular uniforme, o vetor velocidade é perpendicular ao raio vetor e a aceleração aponta para o centro. De acordo com a segunda lei de Newton, qualquer corpo que execute um movimento circular uniforme é acelerado por alguma força externa. No caso de um corpo em órbita, essa força é a gravidade. Is gravity.